Alguém ia falar, eu acabei interrompendo, desculpa. Não, eu ia falar, não era exatamente sobre isso, não, mas é falando sobre os 3 meses, né? O período de experiência, eu tenho visto algumas pessoas me relatarem que eu não tinha nem ligado os pontos, mas algumas empresas, ultimamente, elas estão desligando no período de experiência, assim, com maior frequência. Assim, dentro do período de experiência, desliga a pessoa. Assim, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é o terceiro local que ela foi, e que não dá os 90 dias, ela é desligada. Ela, gente, o que É, está acontecendo? não tem os É a custos de rescisão, né? pandemia? Quer dizer, no que é? Eles estão só como se fosse quase com um projeto, sabe assim? Querem só tapar um buraco aqui, aí contrata, aí no período de experiência aproveita. Eu acho que o pessoal ainda está com medo também, somente empresas menores, porque não sabe como é que vai ser daqui a 6 meses. Será que o povo vai estar vacinado? Será que ainda teremos uma terceira, quarta onda? Será que vai vir uma outra pandemia? A gente não sabe. Então, o pessoal está realmente vivendo o agora. E essa questão dos 90 dias, ela reflete o momento que a gente vive hoje. Infelizmente. Isso afeta demais pequenas empresas. Demais, demais, demais. Certo? Então, Uma vamos lá, coisa, gente. Paulo, é só para ilustrar, né? Que o benefício ele tem muito peso, né? A gente contratou bastante pessoas com a carga horária menor, né? Durante esse período. Certo. Não teve um desligamento considerável, até porque a área do seu mercado continuou funcionando normalmente, pelo contrário, cresceu as vendas de iFood e tal. Então, teve que contratar, mas contratar-se com essa cautela de serem parciais, né? De trabalhar por 5 horas. E aí, consequentemente, a remuneração ela reduz e o benefício ele faz uma diferença muito grande. Porque a remuneração ela é reduzida, né? Então, fazia muita diferença a gente falar dos benefícios, porque Sim, realmente sim. a remuneração estava reduzida. Acaba sendo atrativo. Né? Atrativo. Sim, E uma com coisa que eu não sei certeza. se você vai falar, mas que eu tenho muita dúvida, né? A questão dos benefícios, como é que é para PJ? Você, Plano de saúde, se existe, como é que se configura, sabe? o PJ ele não é comparável ao CLT, tá? Então, você pode ter uma empresa cheia de CLT, se você vai dar plano de saúde, você precisa ter um critério para dar o plano de saúde para esse pessoal de CLT. A concessão ou não para o PJ vai estar dentro do contrato de PJ. Mas eu Eu posso dar acho que os mesmos benefícios. eu acho que plano de saúde você não consegue colocar PJ, porque você depende do contrato que você tem com a empresa. Se eles decidirem que pode, deve ter alguma cláusula lá no contrato que permite a inclusão de contratos de PJ. Né? Acho que Aí não consegue, porque ele pede uma um parte vínculo. jurídica que eu já acho mais complicada. Eu já não sei se é viável ou não, tá? Porque a legislação de plano de saúde, ela é bem, né, existe uma lei só sobre plano de saúde. Que eu acho que talvez, eu vou até pesquisar isso daí para ler, sabe, Alba? Como é que funciona? Porque PJ hoje em dia está mais comum do que nunca, né? Então é bom a gente ter, acho que é até um tópico que eu vou colocar na próxima turma, né? Benefícios para o PJ. Obrigado pela dica. A gente fez uma contratação recente, que a questão do plano de saúde a pessoa estava saindo de um local, né, para vir. E ele tinha 5 filhos. Então, assim, 5 filhos que tinham um plano de saúde. Então, isso, depois que a gente negociou o salário, pesou bastante a questão do plano de saúde, né? Foi negociado individualmente com ele, né? Depois com a área, né? Mas pesou bastante. Foi um dos momentos que eu me senti estranho quando eu estava ofertando, fazendo uma oferta para o empregado, que a pretensão dele era ganhar, vou chutar aqui, tá? 10, e eu ofereci 8. E aí, quando eu ofereci 8, eu digo, mas vamos lá, tu tá desempregado, tô te oferecendo 8 e eu tenho esses benefícios. Quando eu falei de plano de saúde, eu digo, olha, plano de saúde hoje, eu não sei se você está pagando ou não, mas um plano de saúde hoje, em média, custa R$200, um plano básico, né? Tu tem 3 filhos, tu tem tua esposa e tem você. Se você multiplicar 5 por R$300, vamos colocar aqui uma média, é R$1.500 líquido que você está economizando, que está ganhando. Aí eu peguei e falei dos outros auxílios lá que eu tinha, e aí quando ele fez, Paulo,
olhando do ponto de vista do pacote que você está oferecendo, ele vale a pena, porque o salário de você está baixo. Eu peguei e falei, ok, beleza, feedback aceito, recebido, vamos procurar melhorar. Mas ele acabou aceitando a oferta porque eu fiz essa, vamos dizer, essa venda dos benefícios que a gente oferece. Entende? Então, muitas vezes, e aí lá na Campec, quem faz as ofertas sou eu. Sou responsável pela área de seleção, mas eu também sou responsável pela área de remuneração. Então, geralmente sou eu que ligo para o pessoal, principalmente cargo de gestão para cima, sou eu que ligo e faço oferta, falo dos benefícios, tal, faço aquela venda toda, né? E aí existem os benefícios que eles acabam sendo não financeiros. E aí, quando eu, por exemplo, contratei a Esté, não sei nem se ela se lembra disso, a Esté, ela é minha estagiária lá na Campec, né? Aí eu peguei e falei para ela, ó, o benefício daqui é XYZ, tua bolsa vai ser isso, e você ainda vai ter o privilégio de trabalhar comigo. Né? Então, assim, por mais que seja uma brincadeira, pô, vai ser legal trabalhar comigo, você vai ter a oportunidade de, sei lá, trabalhar numa multinacional, isso é um benefício não financeiro, você trabalhar perto da sua casa, já pensou a felicidade? Né? Eu nunca trabalhei perto da minha casa, nunca tive essa felicidade, mas seria um benefício não financeiro. Trabalhar com um colega seu que você trabalhou há não sei quantos anos, isso também é um benefício não financeiro. Né? Ter um restaurante aqui na empresa, ter um micro-ondas no restaurante. Tipo, um micro-ondas no restaurante fez uma diferença tão grande lá na Guararapes, quando eu trabalhava lá, que o pessoal tinha uma dieta restrita, não podia lactose, não podia carne, não podia não sei o que, e o pessoal queria levar a comida para o refeitório, mas não tinha onde esquentar. E aí a gente colocou um micro-ondas. Menino, quando a gente colocou esse micro-ondas lá, foi uma festa. Foi assim uma coisa que para a gente era uma coisa bem simples e, sabe, é um benefício não financeiro. O valor certo? irrisório para a empresa, né? Mas É irrisório. É irrisório. Então, assim, existem situações de benefícios que elas estão na sua cara, que basta você ouvir o que as pessoas estão pedindo ou reclamando, ou numa pesquisa de satisfação de clima, ou até mesmo numa entrevista de desligamento, tem muito benefício que você consegue arranjar dali sem gastar nenhum ou pouco dinheiro, sabe? E benefício, lembrando aqui, voltando para o slide, né? Eles são dados independente do seu desempenho, então você pode estar sendo assim, top das galáxias, e você pode estar sendo bem mediano, todo mundo vai receber o mesmo benefício, certo? Eles não sofrem encargos, então, aquele exemplo que eu dei, qual a diferença entre dar R$100 de aumento no salário e R$100 de aumento no vale alimentação? A diferença muito melhor é que você lance isso no vale alimentação, né? Isso, obviamente, se for por todos os cargos. E aí a gente também chama os benefícios de remuneração indireta, que a gente tem isso financeiramente falando, mas isso não é considerado como salário, tá? E aí existem os benefícios compulsórios, que são aqueles obrigatórios, em que todos os meus empregados têm direito àquele benefício, e aí eu coloco como compulsórios aqueles que são estratégicos, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, eu acho que esses são benefícios compulsórios, e todos aqueles benefícios que são definidos, determinados por lei ou por acordo sindical. Ou seja, se no teu acordo sindical tu vai ter lá que você precisa oferecer auxílio creche, isso entra como um benefício compulsório. Se diz lá que tu precisa oferecer um dia de folga no aniversário do colaborador, isso está na convenção coletiva, aqui não é um benefício compulsório. Na minha empresa não tem a questão da folga no dia do aniversário, mas eu quero oferecer. Então, isso não é um benefício compulsório, é um benefício espontâneo, certo? Então, existe essa diferenciação aí. Então, por que é importante ter um pacote de benefícios mais robusto dentro dessa estratégia de remuneração? Sendo bem claro aqui, salário tem imposto e alguns benefícios, a maioria, na verdade, não tem e não são os mesmos impostos, então acaba saindo melhor para a empresa, né? A empresa gasta menos oferecendo um benefício, o empregado perde menos ganhando aquele benefício, ele retém empregados e diminui os custos de seleção, então tem uma menor rotatividade quando eu tenho benefícios bons que conseguem reter os empregados. Eu acabo reduzindo conflitos na organização, porque eu vou ter menos diferença, a diferença entre salários, ela vai ser amenizada se eu tenho um pacote de benefícios igualitário para as pessoas.
eu vou incentivar o empregado a respeitar a empresa. Então, o empregado ele vai passar a ser mais, vamos dizer assim, grato por aquilo que a empresa está dando para ele de educação. Gente, lá na Quempec a gente oferece um kit escolar. Não sei se a Esther lembra como é o kit escolar, mas o kit escolar da Quempec, eu tenho vontade de voltar para a escola, só por causa daquele kit escolar. A mochila do Monstros S.A., cheio de pelúcia, aí dentro tem um estojo, aí tem um monte de lápis, caneta, borracha, canetinha, lápis de cor, tem caderno de brochura, caderno de capa dura, tem pasta, aí vai a lancheira junto. Gente, é lindo, assim, então é uma coisa que no começo do ano faz uma diferença danada, né? Os filhos dos empregados, quando eles recebem aquilo, os próprios empregados dizem, minha filha, para ela é o melhor dia do ano, é quando ela recebe o kit escolar da Quempec. Olha o que o pai está falando. Então, isso é um benefício que para a Quempec custa, sei lá, R$100, R$120, mas isso gera na família do empregado e na motivação do empregado uma coisa muito forte, que R$120 não é nada comparado a isso, sabe? Então, ele passa a respeitar, a ter vamos dizer assim, esse vínculo emocional com a empresa, né? O benefício, esse pacote robusto de benefícios, ele também favorece a criação e manutenção de um ambiente de trabalho motivado e colaborativo, certo? Quando você tem situações de... eu tenho uma biblioteca lá na minha empresa. Isso favorece o quê? As pessoas a buscarem conhecimento, a trocar informações entre si. É um espaço social em que as pessoas vão poder conversar sobre livros, enfim. Então, você acaba criando um ambiente de trabalho positivo para aquelas pessoas. Obviamente, benefícios, ele tem a questão da melhoria de qualidade de vida e ele acaba, sim, reduzindo o absenteísmo, principalmente se você faz campanhas de saúde bucal, de saúde mental, como a gente vai ter no Setembro Amarelo, né, que é a questão de saúde mental. Não, Setembro Amarelo, estou confundindo. Janeiro Branco. Janeiro Branco. Janeiro Branco. Setembro Amarelo é o que mesmo, meu povo? Saúde mental, prevenção ao câncer, se eu não me engano. Não, Setembro amarelo é Amarelo de suicídio. pele. Amarelo é suicídio. Suicídio. Isso. O câncer é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? Então, essas campanhas, quando bem feitas, por exemplo, pela ANS, vocês, gente, que tem plano de saúde, vocês podem, se eu não me engano, são 60 ou 90 dias antes, vocês têm o direito de pedir para o plano de saúde de vocês isentarem qualquer tipo de cobrança de coparticipação dos seus empregados para exames de prevenção. Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, Oi? Hoje, assim, muito em volta da pandemia, né, e a questão da saúde mental, muitas empresas adotaram o plantão psicológico como uma estratégia de benefício. Sim, e super válido, super coerente, super estratégico, super relevante. Assim, é fantástico. E é uma coisa simples de se implantar, né? Então, é super válido. E aí, obviamente, com essas ações voltadas para prevenção e para tratamento, você consegue prevenir e reduzir muitas doenças no trabalho, certo? Então, motivos para se ter um pacote de benefícios robusto não faltam, né? O que é que, assim, é fácil implantar benefícios? Não necessariamente. Existem alguns pontos que é preciso avaliar antes de implementar um benefício na tua empresa. Primeiro, tu precisa saber como é que é a tua política salarial, porque se você tem uma política agressiva em termos de salário, talvez tu não tenha tanto orçamento para também ter uma política agressiva com benefícios, certo? Então, é preciso ver o que é que eu gasto com salário e o que é que eu gasto com benefícios, certo? Como é que está o teu mercado em relação a benefícios, né? Os teus concorrentes, você está perdendo para eles por conta de salário ou talvez por conta de um pacote de benefícios mais robusto? Quais são os custos de se implementar um benefício? Né? Como é que eu consigo ganhar isso em termos de isenção de impostos também? Né? A gente tem o PAT, tem os benefícios voltados para a educação, tudo isso pode ser descontado lá no imposto de renda da empresa. Previdência privada, por exemplo, você tem um fator lá que você consegue descontar do imposto de renda da empresa, né? Por isso que previdência privada, quanto mais gente participar, melhor para
melhor para a empresa, certo? Porque ela vai diminuir o imposto de renda dela, certo? Localidade da empresa. Vamos supor que você tem uma empresa lá em Pereiro, lá no interior do estado do Ceará, em Pereiro. Será que é coerente oferecer um auxílio academia lá em Pereiro, aquele, como é que chama? O Gympass? Será que o Gympass vai ter alguma academia cadastrada lá em Pereiro? Eu acho difícil. Eu estou dando aqui eu nem conheço Pereiro, tá? Mas eu sei que é uma cidade pequena. Então, eu acho difícil ser um benefício relevante, né? Então, quando eu penso nessa questão de quantidade de empregados e dependentes, quando eu trabalhava lá na Guararapes, eu tinha 5.000 mães, mais ou menos, certo? 5.000 mães. E o pessoal reclamava todo ano na pesquisa de clima e engajamento que não tinha creche. Todo ano eles reclamavam, era uma coisa, a gente chegou a estudar, mas, gente, vocês imaginam qual é a creche hoje que vai comportar 5.000 crianças? Isso considerando que cada mãe só tem um menino. Então, assim, era um benefício que elas pediam muito, mas que eu não tinha como colocar isso para elas, como creche. E o auxílio creche que era pago pela convenção coletiva, que tinha um valor lá no sindicato, era R$ 40, R$ 50, não sei. O que elas diziam, isso aqui não dá nem para pagar o leitinho do meu menino. Realmente não dá, é um auxílio. O nome disso é auxílio, não é reembolso creche, certo? Então, eu precisei ter, vamos dizer assim, uma certa lábia e paciência para poder explicar para as mães que era inviável o desejo delas de ter uma creche lá dentro da Guararapes. Eu teria que construir um novo galpão e botar 5.000 crianças lá dentro. E aí, no final do dia, a filha da Raimundinha brigou com o filho da Francisquinha. Imagina aí a confusão dentro do setor que não ia ser. Então, existem benefícios que não vale a pena você implementar, porque eles vão lhe dar mais dor de cabeça do que solução, certo? Então, a quantidade de empregados é um ponto que vocês precisam avaliar e quantidade de dependentes também, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não, quando você fala dessa questão de analisar, eu lembro eu não estava na empresa ainda, mas já me disseram que teve uma época em que tinha um benefício do empréstimo consignado. E aí foi feita a negociação, só que isso acabou revertendo de uma forma negativa, porque as pessoas estavam pedindo muito empréstimo, no final das contas não tinha como pagar, e aí acabava pedindo as contas para poder pagar o empréstimo, mas saía da empresa, aí era uma confusão no meio do mundo, porque não se tinha um controle, não se tinha uma regra, o pessoal também não tinha uma educação financeira para isso, então o que era benefício foi contra. A questão do empréstimo consignado, ele é uma faca de dois legumes, como dizem, né? Então, tem esse viés que você ajuda financeiramente o teu empregado em alguma situação, né? Mas, ao mesmo tempo, você não cria uma educação financeira, né? Porque empréstimo é realmente uma ação de realmente necessidade. Ninguém faz empréstimo porque gosta de fazer empréstimo. Por mais que seja um empréstimo consignado, tem uma taxa diferenciada, descontada em contra-cheque e tudo mais. Um benefício para a pessoa que precisa, ao invés dela pagar 5, 6% de uma taxa, né, do empréstimo consignado, ela vai lá e consegue 2, 2,5, 3 com a empresa. Então, é um benefício. E ele acaba sendo um benefício financeiro relevante, mas ele não é um benefício educativo, né? Porque ele não gera essa reflexão aí, esse desenvolvimento, né? É importante também ver o nível econômico dos empregados, e aí o nível econômico é o seguinte: talvez o meu empregado que ganha ali de R$ 1.100, R$ 1.200, ele não vai ter uma visão a longo prazo de investimento numa previdência privada, por exemplo. Ele está tipo assim, pô, eu só ganho R$ 1.200, ainda vou tirar R$ 100 do pouquinho que eu ganho para colocar numa previdência privada, para mim não vale a pena não, meu filho, eu não quero não, viu? Eles falam assim comigo, né? Então, previdência privada talvez não seja um benefício muito aderente para nível econômico mais baixo, certo? Assim como convênio farmácia para uma pessoa que tem um nível
um nível econômico mais baixo, para ela faz muita diferença, principalmente se tiver alguma pessoa doente na família, ou se ele mesmo for uma pessoa doente. Então, assim, você vai precisar analisar muito bem o seu público para saber que benefícios vão ser mais válidos ou não. Faixa etária, como eu falei para vocês, um público jovem, ele vai querer muito mais benefícios relacionados à educação, à qualidade de vida ali imediata, enquanto pessoas mais velhas vão ter um benefício para eles mais importantes, vão ser para a família deles, na verdade, para os dependentes, e algo relacionado à aposentadoria. Então, previdência privada tem uma adesão muito maior para pessoas que já estão com idade aí mais avançada. A gente precisa levar também em consideração o sindicato da empresa, porque existem benefícios que já estão lá na convenção coletiva e você precisa colocar isso, mas também de envolver e de vender para o sindicato que você, empresa, além do que eles estão pedindo, estão fazendo muito mais outras coisas. Então, dependendo aí do relacionamento com o sindicato, isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Lá na Guararapes, quando a gente implantou o plano de saúde, a gente chamou o sindicato, olha aqui, ó, a gente está fazendo isso, foi fantástico, isso ajuda até na hora de negociar, principalmente quando é uma empresa grande, né? É preciso avaliar os impactos fiscais que os benefícios, quando você implanta, vão ter dentro da tua empresa e quais são os valores da empresa no sentido de o que é importante para mim? É a família, é respeito, é integridade, é qualidade de vida, é o quê? Certo? Então, de repente, se um dos teus valores é qualidade de vida, você precisa colocar muitos benefícios, porque benefício é qualidade de vida, certo? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E aí eu trouxe aqui algumas coisas. Oi. Uma dúvida, eu realmente não peguei isso que tu falou. Com relação aos dependentes, eu posso ter um benefício e limitar os dependentes? Por exemplo, se eu tiver um plano de saúde, se for 100%, para o colaborador e eu posso incluir um dependente. Mas, no caso, a pessoa tem 3 filhos. Eu posso limitar só a um? Ou eu tenho que se eu botar para dependente, eu tenho que fazer para todo mundo? Poder você pode, só que vai ser escolha de Sofia, né? Você vai dizer, olha, tu tem 2 filhos, mas só um deles pode ter o plano de saúde. Aí o mas outro aí ele pagaria o outro, entendeu? Oi? Mas aí ele pagaria o outro. A empresa daria o limite de um benefício a mais, entendeu? Fora o dele. Não, pois é, ele pode, não, legalmente não existe problema, mas não é de bom tom. Eu acho que nesse caso seria de melhor tom pagar um percentual menor do que você pedir para escolher, porque é uma escolha difícil para o pai ou para a mãe, ou negociar isso, ou gerir isso daí na família, acaba sendo meio complicado. Se você tem um percentual menor para todos e implantar algo nesse sentido, talvez fique melhor de gerir. Você pode dizer que para o empregado é 70% e para os dependentes é 50%, que a empresa custeia, ou 25%, não sei. Eu estou dizendo assim, o que pode e o que não pode, que é o que você está me perguntando. Pode. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas pode. Mas não é de bom tom. Tá. Entendi. Vamos lá. Então, para pensar aí, gente, alguns benefícios eles vão acabar sendo fonte de problemas. Então, você, área de remuneração, está pronto para gerir esses benefícios? Paulo, lá a minha empresa quer implantar uma rota para pegar o pessoal em casa. Vamos lá, você conhece os bairros de Fortaleza? Você sabe onde é que o seu povo mora? Você sabe quanto custa o vale alimentação, vale transporte hoje que você paga? Quanto que vai custar essa rota? Você tem saúde mental para ficar todo dia revendo o endereço das pessoas. Paulo, agora eu estou na casa da minha sogra. Saí do Maracanaú, estou agora lá no Maranguape. E aí você tem que fazer essa ponte com a empresa, tem que mandar. Paulo, quando o motorista passou aqui, esqueceu de mim, ele passou direto. Como é que a empresa vai fazer agora? Ela vai me reembolsar aí esse Uber que eu peguei para ir trabalhar? Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas e descritas em política de benefícios. E a minha sugestão para vocês, meus queridos, todo benefício que você tenha, tem uma política que define quais são as regras daquele benefício, para você não ficar doido.
Então, o plano de saúde, coloque todas as regras de inclusão, exclusão, período de carência, se pode, se não pode, coloque tudo isso escrito numa política, que é para você não tomar decisões na base do eu acho que é de bom senso ou de bom tom, certo? Então, política de rotas de benefício. Olha, lá na Quempec eu tenho mais de 30 políticas só de benefício. Benefícios e remuneração e essas questões, sabe? Então, para não ter tantos problemas, certo? Então, uma vez concedido, fica difícil retirar o benefício. Então, de repente, você diz, eu vou dar aqui um vale alimentação para o pessoal de R$200. Chega daqui a 6 meses, olha, gente, eu preciso retirar porque a empresa está perto de quebrar e tal. Pode fazer isso? Pode. Você vai ter alguns problemas de engajamento, algumas pessoas podem ir na justiça dizer que querem que aquilo seja incorporado ao salário, beleza. Uma coisa muito comum de acontecer é de reduzir plano de saúde. Então, tem lá a Unimed e agora, pessoal, a gente não está mais podendo custear a Unimed, vamos agora para a Apivida, que é mais barato. Pode fazer isso? Pode. Né? Fica só aí na questão do engajamento e da motivação das pessoas. Tá? Alguém vai falar algo? Não? Precisa definir, assim, precisa pensar o que é que se vai pagar em relação à participação do empregado no custeio do benefício, né? Ele vai participar disso, né? Ele vai pagar uma parte do benefício ou não, né? O que é que o teu jurídico fala em relação aos teus benefícios? Ele consegue proteger e consegue identificar quais são os pontos fortes e quais são os pontos ali aí de risco trabalhista que você tem. Então, é sempre bom envolver tua parte jurídica ou fiscal dentro da tua prática de benefícios, certo? E, por último, né, qual é a posição da tua empresa em relação à responsabilidade social? Muitas vezes a empresa ela tem um foco tão grande na sociedade, na responsabilidade social, de fazer doações e campanhas e não sei o quê, mas ela acaba esquecendo de olhar para o público dela. Então, fica incoerente, às vezes, você não suprir as necessidades do teu empregado, as necessidades mínimas. Por exemplo, você não oferece cesta básica para o teu empregado, mas vai lá e faz uma campanha de arrecadação de alimentos para doar cesta básica para o hospital ou para uma instituição carente. Muitas vezes, por mais que isso seja louvável, algumas pessoas vão entender isso como, eu não tenho dinheiro nem para mim, nem eu ganho cesta básica, por que eu vou entregar uma cesta básica para essa instituição de carente? Eu também, lá em casa é uma instituição carente, eu também sou um menor carente. Então, às vezes, isso pode ser um comentário um pouco negativo, né? Apesar de ser uma atitude louvável da empresa, para os empregados pode ser algo, um viés aí de, e eu? Quem que está cuidando de mim? Quem que está olhando por mim? Certo? Então, a gente acabou antecipando aí essa questão dos benefícios flexíveis, né? Então, o que é que se tem hoje, né? Que é um pacote de benefícios que é disponível para livre escolha do empregado, ele vai lá e escolhe o que é que ele quer ter direito. Existe um valor mensal em dinheiro para cada empregado, que algumas empresas colocam uma proporcionalidade ao salário, com alguns limites. Como não tem uma legislação ainda para isso, se você decidir colocar esses benefícios flexíveis, é importante envolver a área jurídica e ter documentos e ferramentas que validem essas decisões. É preciso também entender quais são os benefícios que estão disponíveis naquele mercado específico, né? Por exemplo, Paulo, ganho vale alimentação e vale combustível. Se eu pudesse tirar R$100 do meu vale combustível e colocar no meu vale alimentação, eu preferiria. Certo? Por quê? Porque eu acabo gastando o meu vale alimentação, dia 10 acaba. Meu vale combustível eu chego ali até o dia 25, dia 30, e quando eu tiro férias, como é o caso agora que eu estou, vale combustível vai acabar sobrando o saldo. Então, se eu pudesse ter a escolha, eu transferiria R$100, R$200 do vale combustível para o vale alimentação. Mas aí, de repente, eu não tenho onde usar aquele vale alimentação, ou se fosse o contrário, se fosse do vale alimentação para o vale combustível, eu teria que entender se esse benefício ele acaba estando disponível no mercado para mim. A questão do convênio com academias. Eu já pesquisei colocar o Gympass lá na Quempec, mas
Primeiro, não tem tantas academias vinculadas ao Gympass lá em Maracanaú, que é onde tem a maior parte dos meus empregados. Então, não iria fazer muito sentido eu implementar o Gympass como benefício se os empregados não podem utilizar aquele benefício, certo? Então, é preciso avaliar isso também. E aí, quando eu implemento um Beneflex, geralmente é através de um cartão em que ele pode ser utilizado como, se for no caso dos auxílios, né? Vale alimentação, vale combustível, vale refeição, certo? Então, às vezes, algumas empresas já estão criando aí como se fosse um cartãozinho de crédito, que ele é pré-pago, e aí você tem a bandeira lá da Mastercard, Visa, e você tem aquele valor que você pode utilizar com o que você quiser. Comprar uma geladeira, se for o caso, entendeu? Então, isso acaba sendo um ponto positivo também no benefício flexível, tá? Professor, Oi. em relação a que você falou, né, que a empresa pode dar um cartão, que é com essa bandeira master e tal. A gente andou pesquisando sobre isso. Hoje a gente concede, né, o Vale Refeição e Alimentação, e é vinculado ao programa do PAT, que tem os benefícios fiscais. E a gente se deparou com isso, que os cartões de benefícios flexíveis, que não daria para fazer essa dedução do benefício fiscal. Infelizmente não dá. E é uma escolha da empresa, porque ela acaba não tendo essa dedução fiscal, mas ela pode pensar assim, olha, eu não vou ter essa dedução fiscal, mas eu vou poder, vou dar um benefício de maior relevância para o meu empregado, porque ele vai poder utilizar como ele quiser. Acaba sendo uma decisão estratégica, entendeu? Mas ainda não existe essa inclusão do benefício, do Beneflex dentro do PAT. E algumas empresas, até quando a gente vai para a reunião, eles dizem, olha, a gente é vinculado ao PAT, mas aí depois quando a gente vai investigar, não é, e a gente pode acabar tendo problema, né, futuro. Sim, duas empresas, mês passado, em maio, entraram em contato comigo com a mesma proposta de Beneflex. Eu sempre faço a pergunta, como é que você é em relação ao cadastro no PAT? Eles dizem que mas sempre tem uns asteriscos na letra miúda, né? Então é preciso ter muito cuidado. Isso mesmo. Tem que ter cuidado. E alguns pontos negativos do Beneflex aí é que não existe legislação específica, acaba tendo risco fiscal e trabalhista, sim, certo? Porque se você deixa muito solto a cargo da escolha do empregado, ele pode dizer que ele foi orientado a escolher uma coisa, mas na verdade ele queria outra, e, enfim, gerar uma série de dor de cabeça que você não vão querer ter. E aí o Beneflex ele acaba sendo mais indicado para cargos de nível superior, de gestão, certo? Para que não tenha tanto problema. E aí, falando de níveis de gestão, é muito comum ter um pacote de benefícios só para executivos, né? Então, alguns exemplos aqui de benefícios comuns para executivos são oferecer carro, né? Um carro alugado pela empresa, seja aluguel, leasing, enfim. Existem diversas modalidades de concessão de aluguel de carros. Auxílio combustível, né, principalmente para gestores que precisam viajar entre unidades ou onde a empresa, como é o caso da Campec, é localizada em Maracanaú, mas os gestores, na maioria, moram em Fortaleza, né? Às vezes os gestores vêm de fora, então existe aí o benefício também de pagar o aluguel dessas pessoas que vêm de fora. Isso é super comum, certo? E aí existe um contrato ali onde a empresa acaba sendo fiador, enfim. Tá? De mobilidade nacional, global, né? Eu trabalhei com isso. Um perrengue. É um perrengue mesmo, né? Fiança em relação ao aluguel, outro benefício para executivo, quando você desliga, você oferece outplacement para ele, que é aquele serviço em que você contrata uma empresa para fazer avaliação de perfil, indicar para algumas vagas, certo? De recolocação no mercado. Geralmente, para executivo, se oferece um plano médico diferenciado, ou seja, um apartamento top, ou algum outro plano médico de escolha do executivo. Tem um bônus anual aí por resultados atingidos, geralmente são resultados financeiros, né? Tem a história do complemento de aposentadoria ou previdência privada, que existem esses aportes aí dentro da previdência privada. Existem algumas situações ainda de cartão de crédito com limite, que ele pode utilizar para eventos, para almoços com a equipe, por aí vai.
check-up médico, né? Super importante ter um cuidado especial com a saúde do executivo, né? Porque, querendo ou não, se um executivo sai, ele vai gerar muito mais impacto do que se um técnico, um operador ou um analista sai, certo? Tem muito mais responsabilidades, muito mais impactos. Então, a questão de cuidado médico com esse executivo, ela precisa ser, sim, mais forte. Por isso que existe esse benefício aí de check-up médico anual ou bianual, enfim, certo? Custeio de despesa com mudança, passagem aérea periódica, se ele veio aqui, mas ele mora no Rio, então a família dele ficou no Rio, então, dentro do meu contrato com aquele executivo, um dos benefícios que eu ofereço é o flyback, né, a passagem de ida e volta para ele visitar a família dele e passar 5 dias lá com ele, certo? Curso de idioma no exterior, programa de incentivo à educação superior como MBA e mestrado. Então, esses são alguns benefícios direcionados para os executivos. E aí eu trouxe aqui um rol dos benefícios que são mais comuns no mercado. Eu tenho aí plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, seguro viagem, seguro de acidentes pessoais, previdência privada, creche. E aí eu venho da parte de mães, né? Espaço para amamentação, bolsa de estudo ou programa de educação em loco, né? Quando a empresa, por exemplo, contrata um professor de inglês e ela elege ali uma turma para ficar estudando inglês dentro da própria empresa, né? Durante um período específico. Kit escolar, isso aqui é kit escolar, faltou um R ali. Convênios com SESI, Senai, os serviços de documentação daquele tipo, vamos aqui emitir cartão de vacina, novo RG, carteira de trabalho, CPF, enfim, ter essas feiras, né? Convênio com farmácia e ótica também é uma coisa super válida, principalmente no momento em que a gente vive, né? Oferecer desconto em farmácias e medicamentos está sendo está crescendo bastante, é um benefício que eu vejo que está crescendo muito. Oferecer brindes e presentes para os empregados, né? Então, aquele brindezinho que você oferece no Dia das Mães, ele acaba sendo um benefício indireto, tá? Algumas empresas ainda têm a parceria com clubes ou realizam bazar com seus próprios produtos, né? Lá na Guararapes de Natal, um dos benefícios mais legais de lá é que lá tinha um bazar onde você conseguia comprar peças com pequenos defeitos por R$5, R$10. Quando eu ia para lá, eu sempre fazia uma feira danada lá, porque os pequenos defeitos, a visão do olho nu, assim, uma pessoa que é leiga, ela acaba nem vendo o que é aquele pequeno defeito, né? Às vezes é a tonalidade da linha, a tonalidade da estampa. Enfim, então, sempre que eu viajava para lá, eu ia de mala vazia e voltava de mala cheia de blusa que eu comprei por R$5, né? Então, isso era muito bom. Tem uma biblioteca também, é uma coisa simples, você pode fazer uma campanha super legal interna de fomentar a educação. Então, tipo, se tua empresa está precisando que as pessoas conheçam mais de ferramentas de gestão do tempo, ferramentas de gestão de projetos, então incentiva as pessoas a trazerem livros sobre gestão de projetos, ou ter algum clube de leitura também é uma coisa super importante, certo? Convênio com instituição de ensino, que é uma coisa que a empresa não gasta nenhum dinheiro, como a gente já falou, né? E tem uma relevância bem forte em relação aos empregados, principalmente quando você traz isso também para os dependentes. Então, sei lá, o cara tem 2 filhos, os 2 estão cursando faculdade, se você conseguir 20% de desconto para eles, ele vai ser muito grato e é um instrumento de retenção muito forte, né? Porque antes dele sair, ele vai pensar, mas eu vou perder aqueles 20% que eu tenho de desconto lá na faculdade X, né? Outro benefício é a alimentação, vale refeição, vale alimentação, cesta básica, horário flexível é um benefício também que algumas empresas já estão aderindo a isso, certo? Algumas realidades de negócio acabam sendo viável, outras não. A questão de empréstimo, como vocês falaram aí, tem horário flexível 2 vezes. Doações, assistência social, auxílio funeral, o ambulatório dentro da empresa também é um ponto que poucas pessoas acabam não dando a devida importância, mas eu saí, por exemplo, da Guararapes para Quempé, que a gente lá na Guararapes chegava lá, moço, estou com dor de cabeça, me dei um Dorflex, ela tinha um Dorflex para me dar. Onde eu estou hoje já não tem, na Quempé que não tem essa questão da medicação pronta ali para mim, né? Então acaba sendo um benefício também ali indireto, tá? E também existem formas de você recompensar sem você gastar dinheiro nenhum, que é
Horário flexível, reconhecer o progresso da pessoa, tipo, a pessoa foi promovida, não só entregar aquela carta de promoção, mas fazer ali um momento, né, reunir a equipe, se for de forma virtual, fazer aquela festa ali de forma virtual, mandar para casa das pessoas algum mimo, alguma coisa assim, ou quando a gente puder trabalhar normalmente, né, ter um coffee break, ou aquele momento ali realmente de festa, permitir trabalhar em projetos diferentes do que o usual, né, dar novos desafios é uma forma de beneficiar também, né, apresentar alta liderança, isso é muito relevante para o pessoal que trabalha de nível mais operacional, que não tem, muitas vezes não tem oportunidade de ver nem a cara do dono da empresa ou do diretor daquela unidade. E escrever recomendação, né, seja ela por carta, LinkedIn, né, LinkedIn é bem legal que tem aquelas recomendações lá que vocês podem colocar, isso é um benefício, né? Isso é uma coisa super válida. Realizar ações descontraídas, né, tem a cesta casual, pet friendly, uso de roupa, incentivar trabalhos voluntários e, obviamente, oferecer acesso a um mentor também é um benefício aí que vocês podem fazer tudo isso daqui sem gastar R$1, certo? E aí eu queria agora, deixa eu ver se dá tempo. Não, acho que não vai dar tempo, não. Vamos fazer isso daqui, eu não vou dividir vocês em grupos, não. Eu quero só que a gente discuta aqui agora quais são os questionamentos que a gente tem que fazer quando vai implementar um benefício novo. Então, quem gostaria de trazer um exemplo de um benefício que a sua empresa está querendo implementar? Tem alguém que está com essa demanda real agora? Não? Zero? Beleza. Nós, lá na minha empresa, a gente vai iniciar, mas assim, já é uma demanda que a gente já está basicamente solucionada, né? Assim, é um convênio cartão farmácia. Nós já vamos iniciar ele, vamos startar na próxima semana, se eu não me engano. Então vamos lá. Vamos ver se o Bruno fez as perguntas certas para o cartão farmácia. Quais perguntas vocês fariam? Em que pontos vocês pensariam antes de implementar um cartão farmácia? O que é que você pensou lá, Bruno? O que é que você avaliou? Assim, a questão da utilização do cartão farmácia é porque fica algo mais restrito à utilização do benefício com uma finalidade mais limitada, né? Porque, por exemplo, um cartão de crédito a pessoa pode utilizar para outros tipos de acontecimentos. Já um cartão farmácia vai se restringir somente à farmácia. Nós também já temos um cartão de benefício, que é um cartão de crédito, que é 30% da renda. Ou seja, você tem um valor exclusivo, você tem um cartão exclusivo para trazer para compra de medicamento ou alguma coisa a mais, assim, caso você precise. O outro cartão é que serviria para outras finalidades, que também tem 30%. E ele tem desconto nesse convênio farmácia? Não. O desconto é usou, pagou, assim, é um valor cheio. Entendi. É só um crédito antecipado, então. Exato. Porque Entendi. as farmácias, como são diversas, elas, assim, cada farmácia tem o seu próprio desconto. Às vezes aí não compensa. Tanto que na proposta que passaram para a gente, tinha até um estudo da variação de preços de certos medicamentos. Aí eles mostravam que tinha farmácia A mais B, que o valor ia de R$90 a R$5 de medicamento. Então não tinha como, assim, para tentar justificar a questão de um benefício extra. Esse cartão, por si só, ele já tem um benefício extra assim, para a empresa. No caso, quanto mais ele é utilizado, ele gera. Quanto mais a empresa utiliza ele, adquire mais cartões e mais movimentado financeiramente, ele gera um ponto, gera uma pontuação, e essa pontuação vira um cartão extra para a empresa poder comprar alguma coisa para poder dar num brinde, tipo um cartão de R$100, um vale-brinde de R$100, 200, no acontecimento. Aí assim, a gente acabou optando por essa empresa. Estou escrevendo aqui algumas perguntas baseadas no que você me colocou, certo? Então, eu faria isso daqui. Com quais farmácias eu vou ter esse convênio? Se são em alguma rede ou se estão em todas? Qual seria a faixa de desconto? Qual é a melhor opção para o meu empregado, se é um cartão farmácia ou se é um cartão de crédito? Qual é o limite de desconto que ele vai ter? Qual é a responsabilidade que a empresa tem na implantação desse benefício?
quais são os controles internos que eu vou ter que ter para fazer a gestão desse benefício e, já que é alguma coisa que vem da remuneração do empregado, eu preciso saber se o sistema de folha de pagamento está parametrizado para isso. Professor, me tira só uma dúvida. Só um instante, Elaine. Faz sentido, Bruno, essas perguntas que eu coloquei aqui? Faz sim. Inclusive, quase todas aí a gente já debateu bastante antes de dar início. Por exemplo, antes de optar por esse, a gente foi checar a rede, a são farmácias que a gente tem aqui no nosso Redondeza. A faixa de desconto, como eu falei agora há pouco, não tem nenhum desconto extra, né? Um desconto que não tem benefício além. É uma opção considerável visto o nosso público, né? Porque é um público, como é que eu posso especificar? Um pouco mais, não muito instruído. Aí acaba, quando você cede em outras perspectivas, acaba não fazendo um bom uso do que poderia fazer. Então, um cartão específico para a farmácia acaba sendo melhor direcionado na questão da estratégia, da pessoa se cuidar, ainda mais nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão tá tendo necessidade de complementar algumas medicações, então foi um ponto, né? Aí os controles que devem existir, o controle vai ser todo feito pela área de benefício, é um cartão que vai atingir toda a população da empresa, então 1.000 e tantos cartões, todo funcionário que chegar vai receber um cartão e a utilização fica a crédito da pessoa. Você vai falando e vai vindo novas perguntas. Então, assim, obrigado, Bruno, pelo teu exemplo. Esse exercício é mais para a gente pensar aqui no que é que eu vou precisar pensar antes de implementar um benefício novo, né? Não pode só, vai ser legal, o pessoal vai gostar. Não, calma aí. Tem que fazer um monte de pergunta. E aí, nesse momento aqui, a pessoa de remuneração, junto com a área de folha, de benefícios, a gestão, precisa realmente ter isso daqui muito bem mapeado, porque senão pode gerar um problema depois. Elaine, tu ia comentar alguma coisa? Ia. Duas perguntas, né? Primeiro, se nós temos aí, enquanto empresa, um percentual onde eu possa estar comprometendo a renda do meu colaborador para poder efetuar os descontos, quando eu falo em fazer um desconto em folha de pagamento, certo? Suponhamos que esse convênio com a farmácia, ele venha a ser feito através do desconto em folha. Até que ponto eu posso comprometer a renda dele, certo? E a outra pergunta seria assim, se eu trabalho numa empresa, vamos supor, na própria Guararapes, que eu consiga efetuar compras das próprias mercadorias que são fabricadas na empresa. Se eu também posso estabelecer um valor máximo para desconto em folha. Respondendo à segunda pergunta, o bazar que tinha lá na Guararapes, a pessoa pagava com dinheiro, não era descontado em contra-cheque. Porque eles não emitiam nota, era um bazar, eram produtos não conformes, então não tinha a parte fiscal. Lá em Natal, podia. Aqui em Fortaleza não podia, porque tinha, e aí quando o sindicato veio, aí deu um problema com a área fiscal, acabou batendo o auditor fiscal lá, e aí eles decidiram abolir. Então, lá em Natal não teve esse problema, por exemplo. Então, não existe essa questão de limite de compra ou limite do desconto contra-cheque, porque não era descontado em contra-cheque. Respondendo à tua primeira pergunta, eu não me lembro se é 30% ou é 20% que você pode descontar do valor do salário da pessoa no contra-cheque. Então, é 30%. É 30%, né? Então, não pode descontar mais do que 30% do valor do empregado. Mesmo que ele queira, né? Não pode, a gente tem que, digamos, cuidar dele. É uma CLT, ele pode querer não ser, a não ser que seja, enfim, não pode. CLT não pode, tá? Tem que ser o limite de 30%. E aí, esse limite de 30%, você precisa considerar os benefícios que você já tem, para que isso não ultrapasse 30%. Se tu tem empréstimo consignado, tem convênio de farmácia com desconto contra-cheque, se tu tem plano de saúde com desconto contra-cheque, tem empréstimo consignado com desconto contra-cheque, muito provavelmente, quando você somar isso, vai ter situações em que o empregado não vai poder pagar.
porque vai ultrapassar os 30% do salário dele, dependendo da faixa de salário dele também. Entendi. Beleza, então aqui vocês veem que um benefício, né, como o cartão farmácia, ele precisa passar por uma série de análises antes de ser implementado, tá? Então é esse cuidado que eu peço que vocês tenham aí quando for implementar benefícios, tá? Vou falar aqui de plano de carreira. O plano de carreira dentro do plano de cargos e salários, ele é um complemento, ele pode ser um capítulo dentro do plano de cargos e salários, como ele pode ser um documento à parte, tá? Então, o plano de carreira, ele vai basicamente ser um demonstrativo de como que o empregado pode crescer dentro da empresa, seja de qual cargo para qual cargo ele consegue ir, e como que ele pode, o que é que ele tem que fazer para poder crescer dentro da empresa. Então, o plano de carreira é importante demais para empresas que estejam com aquelas reclamações recorrentes de eu não sei para onde é que eu estou crescendo aqui na empresa, eu não vejo perspectiva de crescimento, aqui só cresce quem tem peixe. Então, quando você tem um plano de carreira bem definido, com regras, com steps, com informações relevantes e claras e objetivas para o teu empregado, você vai mitigar essa necessidade que eles têm aí de ter uma perspectiva de carreira, né? E assim, gente, por mais que você tenha um plano de carreira, muitos empregados ainda vão ter aquele discurso de coitado de mim, eu não sei para onde é que eu vou, eu não sei o que é que a empresa quer de mim, ou quais são as perspectivas aí de carreira que eu tenho. Então, o plano de carreira ele não resolve todos esses problemas, mas ele ele documenta vamos dizer assim, uma ferramenta que você pode utilizar para conversar com seus empregados sobre evolução, sobre crescimento, desenvolvimento dentro da empresa. Então, ele vai orientar o crescimento do empregado, ele vai estabelecer quais são as competências que são exigidas para aquele cargo XYZ. E aí eu puxo lá para o que a gente viu no sábado passado. Quando a gente descreve cargos, eu digo lá quais são as competências que eu preciso daquele cargo, lembra? Então, a gente vai ter essas competências aí dentro do plano de carreira. Né? Ele vai incentivar, obviamente, a vontade de crescer dentro da empresa. Se eu sei que hoje eu sou um assistente 1 e eu posso chegar dentro do plano de carreira até um analista sênior, e eu sei quais são os steps, eu sei quais são os requisitos de cada step. Eu preciso ter um curso de 100 horas, eu preciso ter um MBA, uma especialização para ser um analista sênior. Beleza, se eu quero crescer aqui dentro, eu vou correr atrás daquilo. Então, existe essa clareza do que é que a empresa espera de você, tá? Então, tem os critérios claros e transparentes, cria um ambiente culturalmente voltado ao desenvolvimento e ao alcance de resultados. Então, se você tem isso muito claro e divulgado para a tua equipe, você consegue ter vamos dizer, esse ambiente voltado para o desenvolvimento, você tira o foco da reclamação, você põe o foco no próprio empregado, né? Bota o holofote nele e diz, olha, agora é contigo, o que eu espero é isso, minhas regras são essas, o que é que você vai fazer em relação a isso, certo? E, obviamente, eu não posso ter uma empresa cheia de sêniors, cheia de todo mundo é coordenador ou especialista, né? Então, existe aí uma limitação de headcount e de gestão orçamentária que também precisa ser feita e também precisa ser abordado e mencionado dentro do plano de carreira, tá? Não adianta eu dizer que todo mundo vai virar sênior porque isso é irreal, tá? Não tenho verba para isso, tá? E aí, pegando aqui um slide mais específico, né, que é possível a gente ter um plano de cargos e salários que delimite, deixe claro quando se tem uma carreira em Y, que é a divisão aí entre especialista e generalista, certo? Você consegue... todo mundo tem na sua história de que a pessoa era um excelente técnico e aí virou um péssimo gestor. Todo mundo tem essa história. Né? Então, a questão da carreira em Y, das maneiras que você vai fazer essa promoção, elas precisam ser definidas, elas precisam ser protetivas para o empregado, e aí cabe muito bem aquilo que a gente falou sobre o escalonamento, quando eu vou colocar ele para uma promoção, né? de não dar de uma vez o aumento salarial e nem a mudança de cargo, porque eu consigo trazer ele de volta para o cargo que ele ocupava antigamente, né?
Eu preciso ter um programa de gestão de talentos muito forte, de formação de novas lideranças, de formação de... E aí eu falo de formação técnica e comportamental. Né? Lá na Guararapes, na Riachuelo, tinha um programa muito legal de formação de vendedor de loja para líder de loja e um outro programa de formação de líder de loja para gerente de loja. Então, era bem legal, tinha vários critérios, era uma formação bem extensa, se não me engano, era 6 meses para o gerente de loja, só que isso fazia parte da cultura da empresa, que é uma cultura que estava abrindo novas lojas, que estava crescendo, e aí eles tiveram essa sacada de ter um programa de gestão de talentos. Né? Então, todas as decisões de plano de carreira, elas precisam ser suportadas por ações, basicamente. Né? Então, eu vou ter aí que ver como é que a minha estratégia de negócio se comporta para essa divisão, essa definição aí da carreira em Y. Se isso faz sentido para mim enquanto empresa, certo? Alguma pergunta aqui? Posso seguir? Beleza. E aí, gente? Oi. Só em relação quando você falou lá no começo, no outro, das competências. Então, no plano de carreira, eu preciso estipular como é que vai ser essa linha, ou eu posso falar isso de forma mais ampla? Não ficou claro para mim quando você diz, para você ser um analista, você precisa ter isso e isso. Eu preciso especificar isso no plano? Lá dentro, não necessariamente no plano, mas se tu coloca lá na tua descrição de cargo que para eu ser analista pleno, eu preciso ter um curso de Excel avançado, sei lá, coloco isso na minha descrição de cargo. E se eu coloco aquilo como essencial, para minha estratégia de carreira, tu precisa ter aquela competência específica para ser um pleno, certo? E aí você pode colocar no teu plano de cargos e salários de dizer que aquilo é um diferencial, mas você pode não colocar como obrigatório. Então, é muito mais como você vai encarar aquela restrição ou não dentro da tua evolução de carreira. Você pode dizer, não, para você ser pleno aqui, você só pode ser pleno se você tiver 2 anos na empresa, se você tiver se você tiver a graduação completa e se você tiver um curso de business partner. Entendeu? Então, se você estabelecer esses critérios dentro do plano de carreira, a pessoa vai, olha, só posso virar pleno se eu tiver um curso de business partner. Entendeu? Então, isso é possível, sim. Entendi. Ok? E aí, a gente tem aqui, né, quais são os impactos que a área de remuneração e benefícios ela vai ter dentro da gestão, no geral, de RH, né? Então, quando eu falo aí que eu tenho impacto na área de departamento pessoal. Então, o departamento pessoal ele vai me trazer informações de negociação sindical, eu vou ter informação de quanto que a empresa paga de adicional, né? Existem algumas empresas que, pelo acordo coletivo ou por estratégia de remuneração, tem diferenciais na periculosidade, insalubridade, adicional noturno, ou assiduidade, por exemplo, se a pessoa não falta, ela recebe um bônus ali, então existe essa informação que precisa vir do departamento pessoal, certo? E o departamento pessoal, junto com a área de remuneração, eles vão ser os detentores de todo o histórico de remuneração que esse empregado vai ter, histórico de movimentação de salário por dissídio, salário por promoção. Então, a área de departamento pessoal ela tem o registro do histórico dessa remuneração do empregado. Então, vamos dizer assim, são 2 áreas que acabam se relacionando muito. E elas geram, essas 2 áreas juntas, remuneração e departamento pessoal, elas geram a grande maioria dos documentos de reclamação trabalhista. A grande maioria dos documentos sai dessas 2 áreas, né? Então, é preciso ter uma conversa, uma sinergia com o pessoal de departamento pessoal. Na área de recrutamento e seleção, a gente começa aí com a descrição do cargo que a gente teve lá no começo. Então, eu vou saber, para eu fazer o recrutamento e seleção, preciso saber o que a pessoa vai fazer, quais são as competências exigidas, quais são as responsabilidades, o que a pessoa precisa ser boa, qual a experiência que ela precisa ter, né? Então, dentro
quando se faz a oferta na área de remuneração, né? Você foi aprovado, eu quero te fazer uma oferta aqui para o cargo X. Então, a pessoa de recrutamento e seleção, ela precisa conhecer quais são os benefícios, quais são os detalhes daquele pacote que está sendo ofertado, ou daquele salário que está sendo ofertado. Certo? E aí, a área de recrutamento e seleção, ela também é responsável pela condução de seleção interna, né? E essa seleção interna, ela precisa estar vinculada, coerente com tudo aquilo que eu pratico dentro da empresa de remuneração para a promoção de empregados, certo? Eu tenho aí a área de treinamento e desenvolvimento, né? Então, a área de remuneração, ela acaba ajudando a contribuir para o clima organizacional. Se tem um plano de cargos e salários que motiva as pessoas no desenvolvimento e tal, isso vai gerar demanda de desenvolvimento para a área de T&D, certo? Então, é algo que acaba sendo uma consequência, né? E aí, a área de treinamento e desenvolvimento, ela acaba ajudando a área de benefícios, a área de remuneração, com alguns benefícios, como parceria com convênios e instituições de ensino, certo? Então, acaba sendo uma área que ajuda no controle, na divulgação e vamos dizer assim, em salutar essa questão do desenvolvimento dentro da gestão de RH, certo? Já a área de segurança do trabalho, né? A área de segurança do trabalho, eu vou ter ali os estudos de insalubridade e periculosidade que acabam interferindo em análises salariais, né, que a gente faz. Em alguns cargos eu vou ter a necessidade de ter alguns cursos obrigatórios por lei, como NRs e por aí vai. Então, isso precisa estar também dentro da minha descrição de cargo, certo? E, por último, eu tenho aí questões do serviço médico, né? Então, definição de insalubridade, né? A área de remuneração precisa assegurar que aquela área está sendo paga por aquela insalubridade. Alguns benefícios da área de saúde acabam sendo geridos pelo pessoal de serviço médico, né? Como convênio médico, afastamento, aí como é que está essa pessoa, né? Colocaram aí a questão do apoio em relação a doenças crônicas. Geralmente a área de serviço médico acaba, até mesmo pela confidencialidade dos dados, né, o sigilo dos dados da doença, eles precisam ser tratados pela área específica, não necessariamente pela área de benefícios, certo? Eu queria trazer algumas situações práticas aqui para vocês, para a gente gerar uma discussão, para a gente começar a concluir aqui o nosso curso, tá? Uma seleção interna para o cargo de analista comercial, um empregado que não possui graduação concluída se inscreveu. É possível ele concorrer à vaga em questão? Como? Quais os motivos para não poder? Quais os motivos ele deveria concorrer? O que é que vocês fariam nessa situação? Acho que se inscrever, ele pode. Certo. Né? E aí, durante o processo seletivo, é bom alinhar com ele e se for o caso, envolver o gestor da área, que caso ele venha passar no processo seletivo, ele precisa sim fazer um curso, né, superior para que ele consiga permanecer no cargo. Ok. Todos concordam? Eu discordo um pouco. Eu acho que se inscrever ele pode, mas normalmente analista você tem que ter a graduação concluída, então já vai ser um fator que vai excluí-lo da seleção de concorrer. Inscrever ele pode, mas é um critério de realmente que vai excluí-lo. Mas aí eu vou só acrescentar um pouco a não mais. ser se ele estiver, tipo, terminando, por exemplo, está no último semestre, alguma coisa que aí sim você pode ser analisado, né? Questionar essa pessoa, tipo assim, você está em que semestre? Está começando? Aí é inviável, mas último semestre, estou escrevendo já minha monografia, talvez, isso já aconteceu, então, assim, é algo que já é um pouco mais conversável, né? Sim, sim. Às vezes ele é um excelente funcionário, né? Tem aí todo um histórico bacana dentro da organização. Será que não era um caso também de se repensar? Eu entendo, sim, que o analista, a partir do meu cargo de analista, eu preciso ter um grau de escolaridade superior, até porque isso gera uma crítica no próprio E-Social, quando a gente envia. A pergunta que ele faz é:
ele tem a formação superior, Pelo se eu não me cadastro do engano, CBO, né? Isso, ele já vem colocando essa crítica no próprio social. Sim. Mas eu acho que é um caso assim ser pensado. Né? Agora, eu estou falando de um funcionário que ele não é um bom funcionário, tem aí uma ficha por trás. Aí sim eu já daria o não de cara, mas levando para o lado bom da coisa, ele é sim um bom funcionário, tá aí terminando a graduação dele. Por que não? Né? Eu vou dar um outro ponto. Auditorias. Dependendo do seu negócio, a auditoria vai pegar. Isso aconteceu já uma experiência minha. E era uma parte comercial, que não tinha tanta interação, né, com a indústria e tudo. Então, não tinha, supostamente, problema. Era exatamente o que você estava falando assim, não vejo problema. Eu também não vejo, não estava vendo problema. Mas o auditor viu o problema. E aí a gente foi, né, teve uma pontuaçãozinha aí, foi pontuado isso, que tinha uma pessoa, ele era assistente comercial e ele não estava no cargo, tinha tal escolaridade, ele ainda não tinha essa escolaridade. Então, assim, às vezes não é que a gente não queira, não, mas tem umas outras pessoinhas um pouquinho mais cri-cris. Não, é porque, assim, realmente, quando a gente fala de empresa que tem ISO implantada, realmente os critérios, eles são bem mais rígidos. Isso é a empresa e você está colocando o risco de uma certificação. Exatamente. Só uma questão, gente. Se você coloca na descrição de cargo que, primeiro, você tem que ver o CBO. Se o CBO exige ensino superior completo, você não pode ter ninguém neste cargo, por mais que esteja finalizando o curso, que não tenha o cadastro como ensino superior completo, certo? Então, primeiro ponto. Se no teu CBO não está exigindo isso, mas você tem dentro da descrição de cargo como exigido ensino superior completo para até aquele cargo, o cara da ISO, o auditor lá da ISO, ele vai pegar essa descrição e vai dizer, olha, aqui está dizendo que é exigido que ele tenha ensino superior completo. Cadê o certificado dele? Não vai dizer, olhando para nossa, e rindo na nossa cara, assim, foi você que disse. Você que está exigindo, cadê? Ai, pois gente, dá uma raiva, você não está entendendo? Não, raiva da gente mesmo, né? Porque a gente que quebrei a cara, né? Dei o voto, né? E acabei me lascando. Mas é isso mesmo. Então, poder se inscrever, aí eu vou dar a minha resposta do que eu faria aqui, certo? Mas não tem nada de certo ou errado. Eu deixaria ele se inscrever, e aí no momento da avaliação curricular, também teria essa avaliação de salário, avaliação curricular, enfim. Como eu dei aquele exemplo lá da pessoa ir de um salário, de um cargo que ganha um salário para ir para um salário menor com os adicionais. Lembram disso que a gente falou hoje? Então, eu daria mais ou menos o mesmo feedback. Olha, você está concorrendo a uma vaga, quem tem ensino superior completo, você não tem ensino superior completo, ou seja, você não vai continuar aí no processo seletivo. E aí, se a tua estratégia é dizer, não, eu quero apostar nessa pessoa, porque eu não posso perder essa pessoa, né, porque ela, sei lá, é diferente, não sei, você precisa ter alguma ferramenta formal, prática, tátil, palpável para justificar essa abertura de exceção. Lembra que na política de cargos e salários a gente pode ter exceções? Então, você pode colocar lá na tua política de cargos e salários que pessoas que estiverem cursando o último semestre da faculdade, a empresa vai considerar como um ensino superior completo, para fins de promoção, desde que, até um período de 6 meses depois da promoção, ela apresente o diploma, o certificado de conclusão do curso. Então, você consegue amarrar uma situação mais complicada com uma simples regra no teu plano de cargos e salários. Certo? Bom, oi, Maria. É uma situação semelhante também para os assistentes, porque já aconteceram situações de a gente contratou um assistente, na nossa descrição de cargo, o assistente deveria estar cursando nível superior, aí beleza, a pessoa estava cursando na época, mas aí veio a pandemia, a pessoa trancou o curso, não está mais realizando, está esperando dar uma acalmada para poder voltar. Como é que eu faço nessas situações? Olha, tudo vai depender, Marília. Eu não tenho uma resposta muito assim específica para lhe dizer. Tudo vai depender do que está dentro do teu plano de cargos e salários.
daquilo que tu definiu nele. Entendeu? Não tem uma coisa muito se sim ou se não. Certo? Eu detesto dar respostas assim, mas é porque realmente depende, né? Depende Eu do também que tu não colocou sei no o plano que de cargo e fazer. salário, né? Aí, beleza. Vamos aí para o segundo caso, né? Um auxiliar de serviços gerais com menos de 6 meses de empresa está apresentando um trabalho excepcional na empresa, inclusive com ações que reduziram custos com material de limpeza. Você acredita que seria interessante recompensá-lo? De que maneira? O que vocês acham? Olha, acredito que pode ser recompensado, não necessariamente monetariamente, de uma forma monetária, mas primeiro é o reconhecimento, talvez numa reunião de equipe, né, mostrar a iniciativa do colaborador e tal, e o que teve. Inclusive, passar isso adiante em outras reuniões, né, de cargos, né, de níveis hierárquicos até maior, de olha, a iniciativa, isso gerou uma redução muito boa para a empresa como um todo, não é só do setor, isso, né? Foi uma iniciativa que talvez a gente possa replicar nos outros setores e tal. E talvez ver se ele tem, às vezes, tem uma, de certa forma, uma habilidade, enfim, um olhar diferenciado que ele possa estar incluso dentro do setor dele e tudo, em alguns projetos de redução de custos na atividade dele mesmo. Isso é um reconhecimento, né? Então, assim, como que a gente pode agora que a gente vai fazer um projeto de 5S, enfim, o que você acha que a gente pode, né, incluir essa pessoa que tem esse olhar, não foi solicitado, mas ele tem esse olhar, essa proatividade, muitas vezes é um incentivo, essa recompensa, na verdade, é esse tipo de incentivo, de olhar ele, além de ser um auxiliar de serviços gerais, né? Uma pessoa que de fato está ali contribuindo não só na limpeza, mas com toda a equipe, enfim. Legal, muito bom. Uma excelente saída para essa situação. Eu não necessariamente preciso recompensá-lo de uma forma financeira. Eu posso colocar mais projetos, reconhecer ele em relação ao grupo, dar algum brinde, sei lá, alguma coisa não financeira para eles. Aí E também às sem vezes é uma problema. coisa até que sai do gestor, não é da empresa, o gestor do bolso dele compra uma caixa de chocolate e na reunião dá esse conhecimento. Nossa, é muito, muito mais válido, normalmente, Sim, esse sim. reconhecimento na frente da equipe do que simplesmente R$50, R$100 no fim do mês, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Opa. Uma situação um pouquinho mais complicada. Um processo... Paulo, Oi. eu fiquei com uma dúvida em relação à primeira situação. Você tinha falado do analista comercial, certo? Você falou que se tivesse descrito lá no meu plano de cargos e carreiras essa aspas, que ele poderia ser incluso, poderia participar da seleção, embora não tivesse a graduação concluída. Mas eu poderia, no caso ele passasse, ele fosse promovido, eu poderia inserir isso depois? Por conta dele, eu inseri isso no meu plano de carreira, ou eu já teria que ter isso para ele conseguir essa promoção? O ideal era que você já tivesse isso dentro do plano de cargos e salários. Mas se você se deparou com essa situação e você ainda não tem dentro do documento de plano de cargos e salários, não vejo problemas de você inserir essa informação. Só que ao inserir a informação no plano de cargos e salários, você precisa redivulgar que aquele plano de cargos e salários ele foi editado naquele ponto específico. Entendi. Paulo, então eu vou aproveitar isso aí. Então, eu teria que, de certa forma, retroagir, ou, por exemplo, a partir dali, incluir essa informação nas próximas vezes, aí sim seria exigido, não é isso? Tá. Sim, eu não sou a favor de coisas retroativas. Eu acho que pune as pessoas que nem sabiam, né? Isso. Tá? Então, no processo promocional interno, eu tenho um eletricista que ele vai ser promovido para técnico eletroeletrônico. Atualmente, eu tenho 2 empregados que possuem esse mesmo cargo de técnico eletroeletrônico e trabalham na mesma empresa. Um é antigão, trabalha desde 1995, e o outro entrou aí há 1 ano. O técnico eletroeletrônico antigo ganha R$4.000. O outro, que trabalha há 1 ano lá, ganha R$3.200. Então, eu tenho essa realidade interna. A faixa inicial da minha tabela salarial para o cargo técnico eletroeletrônico é R$ 2.800. Qual salário você deve atribuir ao recém-promovido?
4.000, 3.200 ou 2.800? Eu acho que 3.200, Por quê? porque esse último que foi admitido ainda não tem 2 anos na função. Ok. Sim. Para Eu acho que tirar a vai questão muito da equidade interna. a política interna, né? Porque existem algumas empresas que diz que as promoções internas ele vai ser contratado com a faixa inicial. Então, nesse caso aí, independente dos outros dois, né, pelo tempo de empresa, ele entraria ganhando 2.800. Beleza. Então, vocês duas deram as respostas que eu queria. Se na tua política salarial, tu diz que pode ter isso e a regra é que ele entra no início da faixa, que minha faixa é 2.800, então ele vai entrar com 2.800 e não existe problema nisso. Se tu não tem um plano de cargos e salários, tu vai precisar cumprir aquelas outras regrinhas de equiparação salarial. E aí foi a Cristiane que falou. Bom, ele tem menos de 2 anos de empresa, então ele precisa ganhar também os mesmos 3.200. Então, mais uma vez, remuneração vai depender do que você tem enquanto empresa. Se você tem um plano de cargos e salários e justifica essa diferença, pode ser o 2.800. E se você não tem um plano de cargos e salários e tem essa situação aqui de menos de 2 anos no mesmo cargo, você tem que pagar a equidade interna. Ok? Show. E esse plano de cargos e salário, acho que você já falou isso, professor, ele não precisa ser mais registrado, né? Não, ele não precisa mais ser homologado, ele precisa ser divulgado. Então, se ele for divulgado e tivesse informação que o inicial é 2.800, não teria problema em relação à lei de equiparação. Nenhum problema. Tá. O que é que vocês acham dessa vaga aqui? Isso aqui é um print de um anúncio que eu vi no LinkedIn, tá? Um abuso? Oi? Acho que um abuso. Um Gente, abuso? Por quê? Porque 2.500 mais ou VT, ou estacionamento e restaurante com cesta básica, o tanto que essa criatura tem que fazer. Sei. E ele também está pedindo analista, mas ele está dizendo aqui que pode estar cursando. Pois é, ela está achando bem. Essas atividades aí não é de advogado, não, né? Realizar análise processual. Deveria ser contratado como assistente jurídico, não? Ou assistente administrativo. E analista seria uma pessoa já com nível superior completo, né? O que eu trouxe aqui para vocês, gente, é o que eu vejo, infelizmente, com muita frequência de divulgação de processos seletivos que não tem um tratamento da área de remuneração, ou não tem um pingo de conhecimento da área de remuneração. Além dos erros de português, de pontuação, né, dos erros de digitação, né? É bem grotesco. Assim, é necessário estar cursando direto, né? E tem que ter experiência, mas ainda no 6º semestre a pessoa. Então, assim, aqui tem uma série de erros de remuneração. Ou seja, se eu estou com uma vaga de analista jurídico, o salário de R$ 2.500, por mais que essa seja uma vaga de 2 anos atrás, analista jurídico não ganha só isso, não. O entorno é péssimo também, gente. Pois é. Em torno de 2.500, você está dizendo que em torno do quê, meu filho? Em torno... Não coloquem isso, ou diga quanto é salário a partir de R$ 4.000. A faixa salarial desse valor, desse salário o intervalo, né? 2.500. Não coloque em torno, não. Pode ser menos, pode ser mais, certo? Vale transporte é um benefício obrigatório por lei. Então, você não pode fazer com que o empregado escolha ou vale transporte ou estacionamento. Tá? Então, o vale transporte existe uma lei e você precisa, se o empregado solicitar, dar o vale transporte para ele. Estacionamento, tudo bem. Você pode dizer, olha, quem usa vale transporte não usa estacionamento. Mas você não pode não oferecer o vale transporte. Tá bom?
restaurante na empresa, cesta básica, atividades exercidas. Eu concordo que isso daqui são atividades de um assistente de direito, assistente jurídico, como a Suzy colocou, certo? Não é uma vaga para analista jurídico, talvez, né, dependendo do porte da empresa, analista jurídico júnior. Pelo salário eu não colocaria, certo? E assim, me perdoem aí as pessoas que tiverem advogados ou conhecerem advogados, mas o pessoal, existem alguns benefícios que pessoas de um nível salarial, educacional, de formação, nível de escala social, vamos dizer assim, alguns benefícios eles não são legais. Tem gente, acreditem, porque eu já ouvi isso da boca da pessoa, que tem vergonha de sair da sua empresa carregando uma cesta básica. Tem pessoas que têm essa vergonha, certo? Tem pessoas que têm vergonha, inclusive, de levar a cesta natalina para casa, né? Com peru, com não sei o quê. Então, assim, tem que ver também quem é o teu público, né? Assim, é um benefício legal ter, mas talvez não fosse um benefício para se colocar num anúncio, tá? Ou cesta básica não física, né? O valor da cesta básica, não. Enfim. Pois é, uma outra situação. Eu entendo que isso aqui é uma cesta básica física. Não, eu também entendo. Tô pensando assim, público-alvo, já que a empresa quer para todo mundo, então uma alternativa seria não ser a física, ser só o valor. Sim. Outras pessoas têm um orgulho de levar a cesta básica delas para casa. Dá aquela sensação de que eu estou provendo para minha família. Outras pessoas têm vergonha. Às vezes eu ganho ali a cesta básica, mas lá tem lá um óleo que, eu não gosto desse óleo, então vai estragar. Ou eu vou doar para... Não sei. Então, é uma coisa aí que precisa ser analisada, né? Já recebi cesta, e nem por vergonha, mas às vezes, pelo meu porte físico, levar uma cesta enorme para casa, sempre tinha que mobilizar alguém para me ajudar, era péssimo. Tem essa também. A Esté, acho que a Esté não pesa 50 quilos, bem magrinha, bem pequenininha. Não. Então, assim, realmente é bem colocado. Esté, entregar uma cesta básica para ela, a pobre não vai conseguir nem levar para casa. Né? Eu não posso, gente, delimitar no meu requisito de seleção que a pessoa precisa morar em cidade X. Isso não existe. Eu não posso dizer, só vem participar disso aqui, só vou aprovar quem residir em Guarulhos. Isso não existe, não pode. A única coisa que você pode dizer é que o local de trabalho é em Guarulhos, né? A pessoa que se vira, ela vai dizer que não dá e tal. E eu posso, no meu processo seletivo, escolher somente pessoas que residam em Guarulhos. Mas eu não posso divulgar isso numa oferta aqui, numa divulgação. Só o que tem essa anúncio dizendo, residir em... Aí, Gente, tem umas aberrações absurdas. Eu fico morto de vergonha por ser pessoa de RH, né? Então, enfim. Então, bota o sexo, né? Vendedora. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá. O último slide aí, gente. Qual é a melhor proposta para vocês e por quê? A segunda vaga, apesar de o salário inicial estar menor, o vale-refeição está com valor maior, e a gente sabe que cada dia as coisas no Brasil se tornam mais caras, principalmente agora em época de pandemia, e está colocando aqui o auxílio educação. Então, se é um assistente, provavelmente não é uma pessoa que tem, por exemplo, nível superior completo. Isso já seria como é que a gente pode falar? Já seria algo motivador, entendeu? De ela continuar estudando para progredir para o cargo de analista. Além disso, Suzy, eu concordo contigo. Além disso, o de assistente de DP, o plano de saúde odontológica é integral e inclui dependentes. Não é coparticipação. Então, é ainda melhor. A vaga de analista de RH, ela tem um salário maior do que a de assistente de DP, mas a remuneração do assistente de DP é maior do que a do analista de RH.
Isso, exatamente. A rota da empresa também, que você está se expondo a um transporte público hoje em dia, acho que pesa também. Você vai e volta dormindo, né? Isso é bom. Ou se você é como eu e tem labirintite, você nunca vai usar a rota da empresa, né? Eu tenho labirintite, mas eu dormia, caramba, eu botava um travesseirinho na mochila, ó. Ou inveja, abraça assim e vai, né? Eu acho que depende mesmo de cada um, da necessidade de cada um, né? Por exemplo, o auxílio educação, para mim, e o Vale Cultura, ele faz mais sentido do que ter um auxílio funeral, mesmo sabendo que é algo que é básico. Sim. A rota da empresa também. Existe, gente, e aí, como você bem colocou agora, Elaine, a vaga, ela, de repente, quando a pessoa comparou analista e assistente, para ela já terminou ali. Ela é uma assistente, ela está há 5 anos como assistente, ela não é promovida na empresa dela, e o sonho dela é virar um analista. Ao contrário, Paulo, ela já é analista, ela não vai trabalhar em campo, como assistente, né, regredivo, não vou me rebaixar a assistente, né? Então, a pessoa, algumas pessoas, elas param a análise como é que diz? Fala, meu Deus, de uma oferta de emprego já no título, né? Então, e isso é a realidade que a gente vive, né? Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês enquanto pessoas de RH, para nós enquanto pessoas de RH, não estou me eximindo disso, é importante que a gente trate de uma maneira muito clara e transparente, desde o nosso empregado até os nossos candidatos, informações sobre remuneração. O que é que eu ofereço? Paulo, lá a gente não fala de faixa. Beleza, a gente também lá na Quempec não fala de faixa salarial, mas eu falo dos benefícios que a gente oferece, entendeu? Então, isso já é uma forma de atrair pessoas também, né? E tratar assunto de remuneração de uma maneira menos seca e mais pessoal também, certo? Assim, sempre levando em consideração o respeito com a legislação, mas também o respeito com a pessoa, né? Então, tem que ter esse equilíbrio aí dentro da área de remuneração. E aí eu trago para vocês aí uma coisa do Schopenhauer que eu acho, isso para mim ressona de uma forma muito forte, né? Que o dinheiro é uma felicidade humana abstrata, ele não existe, né? E por isso aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana vai se dedicar completamente a ele. Então, as pessoas, elas saem das empresas, elas querem crescer nas empresas, elas por mais que a gente tenha definições de o que pagar, tabela salarial, dados estatísticos, tudo isso que vocês viram aqui comigo, o que funciona no final das contas é como você incorpora, como é que você trata o salário na relação de trabalho, na relação com as pessoas. É por isso que eu deixo sempre a parte de benefícios desse curso para o final, porque a minha opinião, humilde opinião pessoal, é que benefícios hoje em dia ele tem um aspecto muito mais relevante para as relações de trabalho do que o salário. O salário, ele chama, ele atrai. Ele traz esse aspecto mais humano, né? Mas os benefícios, eles trazem esse aspecto mais humano. A verdadeira felicidade humana hoje, para mim, é ter saúde. É ver minha mãe vacinada, tá todo mundo bem em casa, meus amigos estarem bem. Então, para mim é saúde, é o relacionamento com as pessoas, certo? Então, não é quanto que eu estou com o dinheiro na conta, certo? Então, assim, isso para mim, cada vez que eu falo que eu faço esse curso, isso daqui para mim se torna cada vez mais e mais verdade, né? Então, é que nós, enquanto profissionais de RH e principalmente pessoas de remuneração, elas são vistas como pessoas frias, que entendem somente de números e só vê uma tabela salarial na frente deles. Mas isso não é verdade, né? A gente precisa realmente ver o que é que impacta positivamente os nossos empregados. Eu acho que essa é a grande missão da área de remuneração. É ver o interno, ver o externo, mas ver de fato o que é que vai fazer diferença para o meu empregado. Ok? E aí eu agradeço demais vocês, né? Esses aí são os meus contatos que vocês já têm lá no WhatsApp. O meu LinkedIn é Paulo Feijó também, Instagram é Paulo Feijó sem os Os, então podem me seguir lá também. A MC Mel me marcou lá, então
vai ser muito bom a gente continuar tendo essa troca, né? O grupo de WhatsApp ele vai ficar ativo aí por um tempo, né, Leonete? Eu não sei quanto tempo a Marcília deixa ativo, mas é um espaço é um espaço seguro que a gente tem para compartilhar dúvidas, compartilhar informações, novidades. A gente tem a gente tem um grupo de cargos e salários da primeira e da segunda turma que até hoje em dia ainda funciona e gera algumas discussões, certo? Então, utilizem essa ferramenta aí como uma maneira válida para a gente continuar o contato. Peço desculpas pelas brincadeiras que eu fui fazendo aqui com vocês, espero que esse curso tenha corrido claro e bom o suficiente para vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa não ficou tão bem explicada, por favor, me procurem depois, né? Como eu falei, essa é a primeira vez que eu ministro um curso online, então acho que podem ter ficado alguns gaps aí. Eu gosto muito mais do contato com as pessoas, de olhar no olho, de sentar ali, falar baixinho e trocar as ideias, sabe? Mas, do meu ponto de vista, foi muito bom, porque vocês participaram bastante, vocês trouxeram perguntas que nenhuma outra turma tinha trazido até o momento, então acho que isso deixou o curso extremamente rico e eu só tenho a agradecer aí a oportunidade para a MC Simeão, né, representada aqui pela Leonete, por fazer parte, mais uma vez, dessa história aí de divulgar essa área tão obscura de RH como área de remuneração. Tá bom? Então, agradecer a vocês. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas deixo aí aberto para comentários. Eu vou pausar aqui minha... Vamos tirar uma foto. Vamos tirar a foto.